1. O Ministério Público da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa, exceto a da ordem jurídica, b. da organização pública, c. do regime democrático, d. dos interesses sociais, e. dos interesses individuais indisponíveis. Resposta: b. da organização pública. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. 2. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. b. A representação exclusiva de entidades privadas em disputas judiciais de natureza civil. c. A elaboração e a promulgação de leis complementares, quando o Congresso Nacional estiver em recesso. d. O julgamento de processos penais em todas as instâncias judiciais. É o exercício do Poder Executivo nos casos de vacância da presidência e da vice-presidência. Resposta: as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. 3. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vista, exceto uma: ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. b. A preservação da ordem pública, da vulnerabilidade das pessoas e do patrimônio público. c. A prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. d. A indisponibilidade da persecução penal. É a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. Resposta: b. A preservação da ordem pública, da vulnerabilidade das pessoas e do patrimônio público. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vista: ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. b. A preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. c. A prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. d. A indisponibilidade da persecução penal. É a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. 4. São princípios institucionais do Ministério Público da União: a submissão obrigatória às ordens do Poder Executivo. b. A subordinação hierárquica às decisões dos tribunais superiores. c. A autonomia limitada às decisões judiciais transitadas em julgado. d. A dependência funcional aos interesses das partes envolvidas nos processos. É a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Resposta: é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 5. São funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios, exceto a soberania e a representatividade popular,
B. Os direitos políticos. C. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. D. A dissolubilidade da União. E. A independência e harmonia dos poderes da União. Resposta: D. A dissolubilidade da União. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. Inciso 1º. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. Alínea D. A indissolubilidade da União. 6. São funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. A. A dissolubilidade da União. B. A dependência e harmonia dos poderes da União. C. A soberania dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. D. As permissões impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União. Resposta: E. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 5º. Inciso 1º. D. A indissolubilidade da União. E. A independência e harmonia dos poderes da União. F. A autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. G. As vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 7. São funções institucionais do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos, exceto a. Ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. B. Às finanças públicas. C. A atividade econômica, a política rural, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. D. A seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. E. A segurança pública. Resposta: C. A atividade econômica, a política rural, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 5º. Inciso 5º. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. C. A atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. 8. São funções institucionais do Ministério Público da União a defesa dos seguintes bens e interesses, exceto a. O patrimônio nacional. B. O patrimônio público e privado. C. O patrimônio cultural brasileiro. D. O meio ambiente. E. Os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Resposta: B. O patrimônio público e privado. Lei Complementar nº 75 de 1993. Artigo 5º. Inciso 2º. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. C. A atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. 9. O ingresso nos cargos das carreiras dos servidores do Ministério Público da União far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante a. Concurso público de provas. B. Concurso público de provas ou de provas e títulos. C. Concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos.
D. Concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, em todos os casos, ou de provas e títulos. E. Concurso público de provas, inclusive prova prática, se for o caso, ou de provas e títulos. Resposta. C. Concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 6º. O ingresso nos cargos das carreiras dos servidores do Ministério Público da União far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, inclusive prova prática e prova de capacidade física, se for o caso, ou de provas e títulos. 10. O Ministério Público da União poderá incluir, como etapa do concurso público, a programa de formação de caráter eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do concurso público. B. Programa de formação de caráter eliminatório e classificatório. C. Exame psicotécnico de caráter eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do concurso público. D. Programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório. E. Programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do concurso público. Resposta. É programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do concurso público. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 6º. Parágrafo único. O Ministério Público da União poderá incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, bem como exame psicotécnico de caráter eliminatório, na forma prevista em regulamento e em edital do concurso público. 11. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante a. Aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. B. Conclusão de cursos ou programas de capacitação. C. Tempo de efetivo exercício no cargo. D. Progressão funcional e promoção. E. Critérios estabelecidos em regulamentação específica. Resposta. D. Progressão funcional e promoção. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 8º. O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 12. A progressão funcional. A é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de outra classe, observado o interstício de 2 anos, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal de desempenho. B é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 2 anos, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação informal de desempenho. C é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de outra classe, observado o interstício de 2 anos, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação informal de desempenho. D é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal de desempenho. É a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de outra classe, observado o interstício de 1 ano, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação informal de desempenho. Resposta. D é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal de desempenho. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 8º. Parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, de acordo com os critérios fixados em regulamento e com o resultado de avaliação formal de desempenho.
13. Marque a alternativa incorreta. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento ou em ação ou programa de capacitação oferecidos, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento. B. A progressão funcional e a promoção não acarretarão mudança de cargo. C. Ao servidor integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União será permitida a movimentação, a critério do chefe do Ministério Público da União, para ocupação de vagas nas diversas unidades administrativas, consoante concurso de remoção, a ser realizado de forma a atender à conveniência e oportunidade da administração. D. Ao servidor integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União será permitida a movimentação, a critério do chefe do Ministério Público da União, para ocupação de vagas nas diversas unidades administrativas, consoante permuta, em qualquer período do ano, entre 2 ou mais servidores das carreiras dos servidores do Ministério Público da União. É o servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 anos, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração. Resposta: é o servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 anos, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 9º, parágrafo 1º. O servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração. 14. Marque a alternativa incorreta. Ao servidor removido por concurso de remoção ou por permuta deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo de 1 ano. B. O Procurador-Geral da República regulamentará a movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público da União. C. É permitida a movimentação de servidores entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. D. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos servidores do Ministério Público da União é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação de atividade do Ministério Público da União, GAMPU, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A GAMPU será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico. Resposta: C. É permitida a movimentação de servidores entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 9º, parágrafo 4º. É vedada a movimentação de servidores, na forma deste artigo, entre o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. 15. Marque a alternativa incorreta. A um integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União que perceber integralmente a retribuição de cargo em comissão ou de cargo de natureza especial perceberá a gratificação da GAMPU. B. O servidor ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a administração pública e o servidor requisitado não perceberão a gratificação GAMPU. C. O integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação GAMPU, salvo na hipótese de cessão para órgão da União ou para fundação de previdência complementar do servidor público federal, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. D. O adicional de qualificação, a que é destinado ao integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União portador de título, diploma ou certificado de ação de treinamento, de graduação ou de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, nos termos de regulamento próprio. O adicional de qualidade não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Resposta: a um integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União que perceber integralmente a retribuição de cargo em comissão ou de cargo de natureza especial perceberá a gratificação da GAMPU.
Lei nº 13.316 de 2016. Artigo 9º, parágrafo 2º. O integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União que perceber integralmente a retribuição de cargo em comissão ou de cargo de natureza especial, constantes dos anexos 5º e 6º desta lei, não perceberá a gratificação de que trata este artigo.